casa da Barbie ou morar nessa casa velha. Morar na casa da Barbie, do mesmo jeito. Ficar um ano sem internet ou namorar seu melhor amigo. Beijar a pessoa mais feia que você conhece ou curtir o vídeo. Ficar mais bonito ou mais inteligente. Inteligente. Viver sem sua mãe ou me seguir. Ter bateria infinita ou ter Wi-Fi gratuito em qualquer lugar. Beijar um desconhecido ou beijar a quinta pessoa que aparece quando compartilha com o WhatsApp. Ser atingido por um raio ou comentar Jesus te ama. Me siga, morar na casa da Barbie ou